Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando Daniel, capítulo 7. Vamos ver agora o versículo de número 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Então nós aqui estamos abordando os 4 animais, que são 4 demônios que foram liberados, começaram a agir na terra, simbolizado pelo grande mar, é o mundo com as suas agitações, onde o mundo vai se autopurificando. Existem momentos de maldade, de guerra, de violência, mas levanta-se uma outra geração, crianças, jovens, e alteram aquele quadro, reorganizam, consertam. Então o próprio mar vai purificando toda a sujeira que vem da terra, dos rios que são lançados no mar, e o próprio sal, a própria composição do mar salgado, vai purificando. Mas existe um momento em que tamanha é a imundícia, o pecado, a iniquidade, que o mar já não consegue mais se purificar. O mar vai se tornando imundo. Então, vem a ação de Deus, libera demônios que vão destruir quem está sujando mais, quem está praticando mal além da conta, além dos limites. Esse momento de guerra, de tribulação, de aflição, então demônios são liberados nessa situação para acrescentar destruição. Eles vão devorar carne, vão devorar aqueles que estão agitando o mar, aqueles que estão contaminando mais, como aconteceu no Egito, estamos sempre usando aqui, quando Deus vai libertar o povo de Israel do Egito, porque ultrapassa o limite ali da escravidão, da opressão. Então Deus manda o anjo da morte, as 10 pragas, o anjo da morte no final, e os filhos dos primogênitos de todo o Egito, incluindo do faraó, são mortos por aquele anjo da morte. Então aqui o quarto animal é o mais violento. Ele tinha dentes grandes de ferro, devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava, para mostrar que ele realmente era um animal terrível, espantoso e muito forte, com uma capacidade de destruição muito maior. Mas deste animal, após ele agir, após ele destruir mais do que os outros 3, ele que tinha 10 chifres, essa situação dos 10 chifres é mudada. Então, normalmente, 10 chifres vão referir-se a 10 governantes, 10 imperadores, 10 nações famosas no mundo, nações de guerra. E esses demônios vão atuar nessas nações. Então são essas nações que geralmente estão liderando conflitos mundiais, violência, mísseis, guerras, mortes, destruição. Há uma mudança neste quadro. Surge um chifre pequeno. 3 dos antigos são arrancados. Esse chifre, ele é pequeno, ele é diferente. Então é um império novo. Nós vemos em várias regiões o surgimento de novas nações aparecendo no quadro mundial. Nações que antigamente não apareciam, não tinham destaque, não tinham um grande poder de destruição, não montaram grandes exércitos ou arsenais com armas de guerra. Então não estavam se destacando aqui no quadro profético, não estavam alterando a situação entre o céu e a terra, para que fossem usadas no momento da ira de Deus, da destruição, para ser usados os seus governantes, ser dominados por demônios, por espíritos malignos, que vão inspirar estes governantes para entrar numa guerra, para um país destruir o outro. Ele é inspirado, pela permissão de Deus, demônios se apossam deste governante para que ele venha cumprir um desígnio de Deus, que é destruir alguém que está causando um mal maior. Então nós temos toda uma situação em que o próprio governante não sabe, mas ele está tendo aquela ideia, ele está tendo aquele sonho à noite, ele está sendo inspirado por um demônio que foi liberado lá no abismo, um
próprio diabo, um demônio maior, para que ele possa cumprir esse propósito de Deus de purificar aquela situação, de destruir um país que é mais destruidor ainda. Então surge esse chifre pequeno, é um novo governante, é um novo país que vai entrar no quadro aí dos países imperialistas, dos países bélicos, dos países envolvidos em guerras, vão montar um grande exército, e 3 vão cair. Para que ele ocupe esse espaço, ele foi preciso retirar 3. Então os céus retiraram 3 impérios para que surja esse novo império, que cresce, que vem pequeno e vem crescendo e vem se destacando na história. E nele havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Então aqui uma característica de uma certa evolução maligna. A capacidade dele de se comunicar com o mundo, de falar coisas, falava grandes coisas que iam cativando as pessoas. Ele sabe fazer promessas, ele sabe enganar, ele sabe iludir, ele sabe o que o povo gosta, o que o povo quer, ele sabe falar o que vai trazer apoio, por isso ele está crescendo. Ele tem uma característica que os outros não tinham. Os outros eram mais animais, eram, como eu falei no último estudo, eram bestas feras. Eles sabem matar, devorar, destruir, ele tem essa inclinação. Praticamente ele foi criado para esse dia da destruição, para agir como esse destruidor. Mas esse que está surgindo agora, ele tem olhos, ele está mais ligado. Ele tem um entendimento humano. Havia olhos como os de homens, está escrito aqui em Daniel 7, versículo 8. Então ele já tem uma perspicácia maior para olhar e entender o que ele deve falar, o que vai agradar, como ele vai iludir, como ele vai conquistar o coração da humanidade, vai cativar justamente para aumentar o seu poder, a sua influência maligna. Ele vai ter capacidade de dominar mais o mundo. Então este chifre pequeno, com a boca que falava grandes coisas e tinha olhos como os de homem, ele é comparado às revelações do Apocalipse sobre figuras que vão comover e unir o mundo para uma grande batalha entre os céus, a terra, e o inferno, e o abismo. Então o abismo vem tentando dominar a humanidade toda para levar a humanidade contra Deus. E Deus chama a humanidade ao arrependimento, à luz, e as pessoas estão no meio dessa batalha. Então o diabo vai falar, este chifre pequeno, uma boca que falava grandes coisas, no meio tem muita mentira, é maligno. Ele mata, ele rouba, ele diz que não, mas todos estão sabendo que sim. E as pessoas escolhem para que lado querem ir, para a luz, para a verdade, para a justiça, para o amor, para o perdão, para a misericórdia, ou para a falta de anistia, para a destruição, para a prisão, que o diabo, que fala grandes coisas, mas promete alguma coisa, e as pessoas não, eu quero ficar do lado que prende e não solta. Eu não vou ficar do lado que prende e solta, porque vai soltar o bandido. Eu sei que vai soltar o mal, eu sei que vai liberar o mal. Então eu vou ficar do lado do mal, porque o lado do mal não solta. Então, eu estando do lado do mal, eu vou prender e não vou soltar. Se eu já estiver do lado do bem, eu serei preso pelo mal e não serei solto. Então as pessoas escolhem o mal, que está o momento da decisão. Mas nós escolhemos a Deus, tudo foi feito por Deus para a sua glória, e nós amamos a Deus, e nós servimos a Deus, e nós damos glória a Deus. Queremos que Deus prevaleça. Ele é digno. Então nós tomamos uma decisão consciente, somos batizados com o Espírito Santo e agimos do lado da verdade. Somos iluminados, somos esclarecidos, o Espírito de Deus nos fala a verdade, somos guiados em toda a verdade. Aquele que dá ouvido para o mal e escolhe o mal, ele é dominado pelas trevas. Deus separou a luz e excluiu as trevas. Então são excluídos, vão para as trevas porque dão ouvidos para as trevas. Ouvem uma palavra mentirosa, sabem que ali ele fala, aquela boca daquele demônio que havia olhos, o chifre pequeno, essa boca fala grandes coisas. E as pessoas se vendem, se entregam para essas grandes coisas. São promessas mentirosas, do mal. Mas essa vitória do mal se dá por causa da carne.
Porque a carne é fraca. A carne tem medo de morrer, de perder, de emagrecer, de perder o poder, de ser presa. Então a carne se entrega geralmente para o mal devido à sua própria fragilidade. Porque o mal promete que vai satisfazê-la, vai lhe dar o pão. E a palavra de Deus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então quem glorifica a Deus, então eu vou ficar do lado de Deus, porque Deus é o Senhor, Deus é digno. Ele é o Criador, é Ele realmente que deve reinar. É o amor, é a paz, é o perdão, é a misericórdia. Vou servir a Deus. Então você vence o mal com o bem e vence a carne. Aquele medo da carne de morrer, você vence com o espírito, porque Deus te dá uma promessa de eternidade. Mas a carne se apega às coisas agora, da terra, naquela insegurança, aquele medo, a carne é fraca, se entrega ao mal. Então esse é o quadro que está nessa batalha espiritual. E no final haverá o juízo. Quem serve a Deus, vida. Quem não serve a Deus foi enganado pelo diabo. Vai morrer, vai perecer com as trevas. Vai ser lançado no fogo eterno, no lago, que arde com fogo e enxofre, na segunda morte. Serão destruídos. O diabo, quando enganou o primeiro casal lá no Éden, é interessante que o diabo falou grandes coisas. O diabo tinha olhos, falava ali, embora estivesse falando, sendo usado sendo uma serpente, ele tinha olhos e tinha boca, falava grandes coisas, prometeu ao primeiro casal. Prometeu poder, prometeu conhecimento, prometeu ser igual a Deus. Quando eles comeram do fruto que o diabo mandou eles comer primeiro, do conhecimento do bem e do mal, e enganou eles para não comerem do fruto da árvore da vida, que o diabo queria a morte deles, os queria realmente como escravos, o que eles ganharam? O que eles perceberam? Que eles estavam nus, eles só passaram vergonha. Então eles dizem, o diabo nos enganou. O diabo nos prometeu que se nós ficássemos do lado dele, ele ia nos dar tanta coisa, ele nos deu a pobreza, a miséria, a nudez. Exatamente o quadro de alguns que falam, prometem, e depois no final, o objetivo é chegar ao zero do homem das cavernas, do homem nu, do homem sem nada, sem produção, sem lucro, sem riqueza. Então, praticamente na vergonha, passando fome, comendo capim. E o diabo fez isso lá no Jardim do Éden. Eles foram, se esconderam, tiveram que fazer roupa ali de uma folha, porque sentiram vergonha, viram que estavam nus. O que vocês ganharam? O diabo prometeu muita coisa. Foi. Ele falou que se ficasse do lado dele, fizesse o que ele mandou, comesse do fruto que Deus disse para não comer. O diabo disse para comer, desobedeceu o diabo, que eles iam ser igual a Deus, iam ser grandes, poderosos. Foi. O que é que nós percebemos? Vergonha. Passamos vergonha. Estamos pobres, nu. Agora vamos sofrer. Então veja que a história se repete. Nós conhecemos a história, conhecemos o assunto, sabemos que a história é exatamente a mesma. A boca que fala grandes coisas, faz grandes promessas e leva à vergonha. O objetivo desse pensamento diabólico que já existe lá do princípio é levar o homem e a mulher à vergonha, à miséria, à pobreza. E depender totalmente do diabo e se tornar escravo do diabo. E muitos continuam caindo na mesma mentira do diabo, porque não buscam a luz, não buscam conhecer a Deus. O próprio diabo com seus anjos dizem para não se aproximar da verdade, da luz, causam confusão, intriga, mentira, falsificam a situação para enganar a humanidade. E nós vamos ver lá no Apocalipse que o diabo saiu para enganar toda a humanidade. Quando nós chegamos ao versículo 11, nós lemos assim: então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Então veja que vai se multiplicar. Aqui está dizendo que este animal, ele começou como uma grande besta fera com dentes de ferro, só devorava. Mas surgiu na cabeça dele agora um novo reino, que tem olhos como de homem, boca,
fala grandes palavras. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia naquele animal. Esse chifre estava naquele animal. Falava do chifre, do governo, o governante, que agora usava todo aquele poder de destruição, simbolizado por um animal, mas é um grande arsenal de guerra, muito destrutivo, muitas armas criadas, inventadas para matar muitos, destruir, se possível, a humanidade toda, dominar o mundo, coagir com medo. Estive olhando até que o animal foi morto. Então ele cumpriu o papel dele, ele está ali com uma razão, está com a permissão de Deus, algo realmente precisava mudar. O mundo estava indo de mal a pior, com muita perseguição, muita maldade. O mal estava ultrapassando já o seu limite. Mas chega ao ponto em que o animal já cumpriu o que tinha que fazer, ele foi morto. O seu corpo desfeito, com todos os chifres, reis que falam muito, vão morrer, vai chegar o fim, vai passar, vai cumprir aí o que Deus quer que ele faça, que ele está fazendo, está cumprindo a vontade de Deus sem saber, mas ele vai morrer, seu corpo será desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Veja que algo que Deus vai trazendo, então, para a purificação do mundo é o fogo. O mundo agora vai acabar em fogo, porque o fogo vai consumir todo o mal, todos os demônios, o inferno, o abismo, tudo que for do mal será consumido pelo fogo eterno que Deus está trazendo. Que Deus te abençoe, te dê vitória, que você se volte para a luz, para a verdade, para a justiça de Deus. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.